Olá pessoal, a gente vai começar mais uma aula da nossa classe de Êxodo. Queria contar uma coisa engraçada aqui antes, é que eu gravei esse vídeo uma outra vez, eu devo ter ficado uns 30 minutos falando e não tinha percebido que a câmera tinha parado de gravar, gravou só 4 minutos. Então eu tinha dado uma aula completa, tinha até feito oração no final e tudo, mas se perdeu. Então eu tive que fazer essa gravação de novo. Mas vamos lá, né? A gente viu com o Elias nas duas últimas aulas os 10 mandamentos, que estão escritos no capítulo 20 de Êxodo. Hoje a gente vai ver do capítulo 21 até o capítulo 24. Então são 4 capítulos, é muita coisa, mas a gente vai ver isso mais brevemente. Versículo 1 do capítulo 21 diz o seguinte: São estes os estatutos que lhes proporás. Então Deus está falando para Moisés que estes estatutos são os que Moisés vai dar para o povo. Vai propor para o povo. Aqui ele está falando de uma lei civil, uma lei penal, uma lei que vai direcionar como os israelitas devem viver em sociedade, como eles devem se constituir enquanto nação. Então, é um código penal parecido com o nosso, que trata de crimes e de punições. Então, como os juízes devem julgar as causas que serão levadas a eles. E agora a gente vai passar mais detalhadamente, embora brevemente, sobre cada parte dessa lei. Êxodo capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11, tratam das leis acerca dos servos, acerca dos escravos. Então, como deveria ser a relação dos israelitas com os escravos. Se vocês lerem, vocês vão observar que há uma preocupação de Deus com um bom trato dos israelitas com os seus servos, com os seus escravos. Então, a lei está protegendo os servos, está dando boas condições de vida para os servos, para que eles não sejam explorados como acontecia com a escravidão em outros povos, como aconteceu com os próprios israelitas no Egito, né? A partir do versículo 12 até o versículo 36, são apresentadas leis sobre violência. Então, quando duas pessoas brigarem, quando uma pessoa ferir a outra, se ocorrer assassinato, se ocorrer roubo, se alguém roubar bois, cabras de outras pessoas, porque aqui é uma realidade bastante rural, né? Então, o que deve acontecer? Como que os israelitas devem lidar com isso? Quais são as punições para esses crimes? Então, são leis acerca da violência, né? De questões mais ligadas a isso, a crimes especificamente. O capítulo 22 vai tratar de leis acerca da propriedade. Então, isso diz respeito a terras, a todos os tipos de posses, de animais, de dinheiro, né? Então, como que os israelitas devem lidar com posses especificamente? Quais são as leis a respeito de propriedades? Do versículo 16 do capítulo 22 até o versículo 31, são uma série de leis relacionadas à religião, à religiosidade deles, a como eles deveriam lidar com estrangeiros, com órfãos, com viúvas. Diz respeito aqui também a questões sexuais, a feitiçaria e um monte de outras práticas que eram comuns aos povos que viviam na terra de Canaã. E Deus queria que os israelitas vivessem de uma forma diferente, né? Então aqui existem instruções claras, bem no estilo de mandamento mesmo, de não fazer isso ou fazer aquilo. E diferente dos 10 mandamentos, aqui há penas para quem descumprir essas leis. Então são leis do Estado de Israel mesmo que está sendo constituído ali.
O capítulo 23, ele começa falando de falso testemunho, de injúria, né, como que deve ser trabalhada essa questão de uma pessoa acusar a outra de ter feito alguma coisa. Do versículo 6 a 9, Deus vai apresentar os deveres dos juízes, como que os juízes deviam julgar as causas, enfatizando-se aqui a questão dos juízes não aceitarem suborno, está em Êxodo 23, versículo 8. Fala sobre falsa acusação, de julgar a favor do rico só porque ele é rico e prejudicar o pobre. Então Deus está falando contra essas coisas, né? Deus está falando para os juízes não oprimirem os forasteiros, porque eles também foram forasteiros no Egito. Ou seja, não julgar a favor de um israelita contra um estrangeiro só porque um é israelita e o outro não é. Então Deus está trabalhando questões de justiça aqui, né? Para que o juízo por parte dos juízes seja um juízo correto. Depois, a partir do versículo 10, Deus vai trabalhar algumas questões que dizem respeito a festas, a datas e alguns costumes que os israelitas devem seguir. Então, versículo 10 e 11 fala do ano do descanso, que diz respeito à questão do plantio e da colheita, né? Ele diz que nos 6 primeiros anos os israelitas devem plantar na terra, devem trabalhar ela, mas que o 7º ano deve ser um ano de descanso para a terra. E fala do sábado, né? Que eles devem guardar o sábado. Depois, versículo 14 a 19, Deus fala das 3 festas que os israelitas deveriam comemorar. Eram festas anuais, que são a festa dos pães asmos, a festa da cega e a festa da colheita. A partir do versículo 20 até o 33, Deus reafirma o compromisso dele de dar a terra prometida para Israel. Deus fala para eles que eles vão conquistar a terra e Deus mostra de que forma isso vai acontecer. Ele fala que vai ser de forma progressiva, eles não vão conquistar a terra inteira de uma vez, vai ser aos poucos, que aos poucos eles vão ir derrotando aqueles povos que habitam lá. Por fim, a gente chega no capítulo 24, então, em que Moisés termina de ler a lei para o povo e Deus faz uma aliança com o povo. Bom, quando a gente lê essas leis do Antigo Testamento, é inevitável a gente se perguntar se a gente deve seguir essas leis hoje. Será que elas têm aplicabilidade para nós hoje? Uma sociedade muito diferente da sociedade de Israel, daquela sociedade totalmente agrária. E em relação a Jesus, nós que somos cristãos, a gente tem uma revelação maior do que os israelitas tinham. Tem toda a questão do sacrifício de Jesus na cruz, da graça, aquele contraponto entre lei e graça. Será que é para a gente seguir, a gente precisa seguir essas leis ou não? Bom, então eu queria compartilhar com vocês um pouco do que o livro, esse livro aqui, Êxodo para você, que é o livro que a gente tem estudado em algumas lições, o que ele traz a respeito disso. Então, algumas observações que o autor, o Tim Chester, faz que eles viviam uma cultura muito diferente da nossa, né? Então muitas daquelas leis ali eram específicas para aquela cultura que vivia numa economia agrária e diziam respeito a uma nação que estava surgindo e que viveria num contexto onde haviam muitos povos idólatras, e Deus queria fazer essa diferenciação entre Israel e os demais povos. Por isso que as leis são bastante específicas em algumas questões. Tem muita coisa ali sobre sexualidade, sobre adoração a deuses, a forma como eles deveriam fazer negócios, várias coisas que mostram claramente, olha, vocês são um povo santo, né? Vocês devem viver de uma forma diferente. Eu estou propondo para vocês uma ética diferente. Então é preciso levar em consideração esse contexto do surgimento da nação de Israel.
O segundo ponto que o autor faz é que eles estão num momento diferente da história da redenção. Eles estão vivendo, a partir daquele momento ali, o que é chamado de velha aliança, antiga aliança. Enquanto nós hoje, a partir de Cristo, a gente está vivendo na nova aliança. E um pouco mais à frente eu vou explicar o que isso significa. Então, a gente vai se ater agora ao capítulo 24 de Êxodo, em que a gente vai trabalhar melhor essa questão de velha aliança, nova aliança e então o que essa lei diz respeito a nós hoje. Então vamos fazer a leitura aqui. O texto diz o seguinte, Êxodo 24, a partir do versículo 1. Disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés, e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Agora a gente chega ao versículo 7, que é uma parte muito importante que eu quero que a gente preste atenção. Deus tinha dado a lei, então, ali, aquelas leis, aqueles estatutos que estão entre o capítulo 21 e o capítulo 23. Moisés estava entregando aquela lei para o povo. Eles fazem sacrifícios ali. Metade desse sangue é colocado em bacias. A outra metade é aspergida sobre o altar. E aí a gente chega no versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse, eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Eis aqui o sangue da aliança. Naquele momento, então, está sendo feita uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Uma aliança feita com sangue. E uma aliança que está sendo firmada naquele sangue e naquela lei. Então, aquela lei estava sendo dada ao povo para que eles seguissem, e aquele era o pacto da aliança entre Deus e os israelitas. Bom, o que a gente vê no Novo Testamento? A gente vai pular então um pouco para frente e a gente vai ver como que Jesus lida com isso. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 20, na celebração da última ceia, Jesus pega o cálice com vinho e ele diz o seguinte, este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vocês. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus propôs para os discípulos dele uma nova aliança, que também era uma aliança de sangue, que também estava ligada a um sacrifício.
Bom, a gente sabe, né, que Jesus, pouco tempo depois aqui dessa última ceia, ele é entregue aos romanos, ele é crucificado, ele morre e ressuscita. E a gente sabe que essa última ceia foi celebrada numa Páscoa. Isso é importante de ser dito porque os israelitas celebraram a primeira Páscoa ainda no Egito, logo antes de eles serem libertos. E a celebração da Páscoa era um memorial da libertação dos israelitas do Egito. Então eles tinham que comemorar a Páscoa todos os anos para lembrar que Deus havia libertado eles da escravidão. Um detalhe curioso que é apresentado no livro e que é colocado aqui nas palavras de Agostinho, um importante teólogo do século IV, é que entre a celebração da Páscoa no Egito e a manifestação de Deus no Monte Sinai passaram-se 50 dias. Então, 50 dias após o povo ter celebrado a Páscoa e saído do Egito, eles estão no Monte Sinai e Deus desce até o monte e se manifesta a eles, como vocês devem lembrar de outra aula que eu dei. O monte se estremece, o monte pega fogo, eles escutam um barulho muito grande, o povo inteiro fica atemorizado e eles pedem a Moisés para ir se apresentar sozinho diante de Deus, porque eles não queriam morrer, eles tinham medo de ver a Deus e morrer. Então, essa manifestação de Deus acontece ali antes de a lei ser entregue e antes de essa aliança ser feita. Daí então, no Novo Testamento, Jesus, exatamente no dia da Páscoa, ele celebra a Páscoa com seus discípulos, toda a nação de Israel estava fazendo isso, mas naquele ciclo íntimo de Jesus com os 12, Jesus apresenta então para eles a nova aliança feita no seu sangue. Passam-se 50 dias dessa última ceia e a gente chega no Pentecostes. Bom, o Pentecostes é um momento em que os discípulos recebem o Espírito Santo, um momento em que eles ouvem um grande barulho, eles veem fogo descendo e o Espírito Santo repousa sobre eles e eles então recebem poder para testemunhar do Evangelho de Jesus. Porque Jesus mesmo tinha dito para eles que ele enviaria um Consolador, o Espírito Santo, que viria depois da vida de Jesus aqui na Terra. Então Jesus diz que iria morrer, que iria ressuscitar, que iria voltar aos céus e que o Espírito Santo ia ser derramado sobre eles. E que o Espírito Santo ia convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que ia convencer as pessoas de que elas são pecadoras, de que elas precisam de Deus, de que elas precisam temer a Deus, de que elas precisam observar a lei do Senhor e de que há salvação e libertação para elas. Então vejam que interessante. No Antigo Testamento, Deus liberta o povo do Egito, Deus leva eles até o deserto, se apresenta no monte 50 dias depois da Páscoa, entrega para eles leis e faz uma aliança com sangue. No Novo Testamento, exatamente no dia da Páscoa, Jesus fala para eles que vai ser traído, que vai ser morto e que aquele sangue ali, simbolizado naquele vinho, era então a nova aliança que estava sendo feita através de Jesus, um novo pacto. E 50 dias depois, o Espírito Santo é derramado sobre eles, cumprindo, digamos, de forma completa o que Jesus havia dito. Agora, enfim, Deus habitava no meio dos homens. A nova era, vamos dizer assim, estava sendo inaugurada ali, a era da igreja, em que agora a gente passa a ter livre acesso a Deus e o Espírito Santo habita em nós, não só escrevendo a lei de Deus no nosso coração, mas também nos capacitando para proclamar as boas novas do reino. Então, é importante a gente pensar nisso, porque essas leis que a gente leu aqui, nos capítulos 21, 22 e 23, elas são leis
que a gente entende como leis específicas para a nação de Israel, leis de Estado, leis a respeito da vida em sociedade, que eram aplicadas para aquele povo e para aquele contexto. Mas assim como todas as leis de Deus do Antigo Testamento, e a gente viu isso nas aulas que o Elias deu para a gente sobre os 10 mandamentos, elas apontam para Cristo, elas revelam uma ética de Deus de um povo diferente, um povo santo, um povo que vive de uma forma diferente. E quando a gente olha então para esses mandamentos, por mais que a gente vê que eles não são aplicáveis para nós, eles revelam por trás uma intenção de Deus de tornar aquele povo santo. E a gente vê isso apontando para Cristo. E a gente vê então em Cristo o cumprimento perfeito da lei. Como que a gente deve lidar então com a lei, né? Eu vou reforçar um pouco do que o Elias já falou nas outras aulas. A gente vai ver aqui textos do Novo Testamento, de Gálatas e de Romanos, que vão tratar especificamente de como nós cristãos devemos lidar com a lei do Antigo Testamento. Bom, Gálatas capítulo 5, versículo 14 vai dizer: toda a lei se cumpre na obediência de um só preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Romanos capítulo 13, versículos 9 e 10 diz o seguinte: os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento que exista, se resumem em um preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, em Cristo, a gente tem a revelação mais completa da lei, né? Jesus, ele obedece toda a lei, a Bíblia diz que ele não peca, embora ele tenha sido tentado, ele não peca, então ele cumpre toda a lei de Deus. Ele dá novo significado a ela, a gente vê isso nos vários embates que os fariseus têm com Jesus, e Jesus explica a lei para os israelitas e também para a gente. Ele dá o real significado, a real interpretação daquelas leis, e ele resume as leis em o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos, que é algo muito presente no Antigo Testamento também. Não existe uma diferença nesse sentido entre o Antigo e o Novo. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que é o Deus ontem, é o Deus hoje e será eternamente. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que se manifesta para os israelitas no Monte Sinai e que se revela em Cristo e depois é derramado em nós com o Espírito Santo. Então, para fechar, gente, coisas que a gente precisa lembrar, então. Quando a gente olha para aquela aliança que é feita ali no Sinai, no Monte Sinai, com os israelitas através de Moisés, a gente vê uma sombra do que viria a acontecer depois no Novo Testamento. Porque é uma sombra de algo perfeito que iria se concretizar depois em Cristo. Ou seja, a nova aliança que é feita no sangue de Jesus. A gente está então submetido a essa nova aliança em Cristo. Então a gente deve ter sempre esses olhos voltados para Jesus. O segundo ponto é que essas leis do capítulo 21 ao 23 são leis civis e específicas para Israel, embora elas tenham preceitos que podem ser observados por nós no sentido de que a ética de Deus que está por trás daqueles mandamentos é a mesma ética que vai nortear o Novo Testamento depois também, né? Ou seja, você não deve viver de qualquer maneira, você não deve lidar com as pessoas de qualquer maneira, os nossos atos têm consequências, né? Isso que a lei está mostrando ali, olha, você não pode roubar, você não pode matar e achar que Deus vai deixar isso impune. Não, existe, o pecado ele é mortal, ele traz consequências, né? No Antigo Testamento, em Gênesis, Deus fala para Adão e para Eva
que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. No Novo Testamento fala que o salário do pecado é a morte. Então a gente precisa lembrar disso. O que essa lei está mostrando aqui é isso. O pecado é mortal. Deus quer que o povo viva de forma santa. Então existe essa coerência toda da Bíblia nesse sentido de perceber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, tanto lá naquelas leis do Antigo Testamento que parecem tão rígidas para a gente hoje, quanto no cumprimento da morte de Cristo, que morreu por causa do nosso pecado também. Então, nos lembremos disso. A gente acredita na Bíblia toda, ela toda tem ensinamentos que são importantes para a gente, como 1 Timóteo capítulo 3, se eu não me engano, vai dizer isso, que toda a escritura é divinamente inspirada, é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para produzir sabedoria, e que existem verdades aqui que se aplicam a nós, mas que a lei e a ética que nos norteia é a lei da nova aliança, a lei resumida na lei do amor, e que tem muito a ver também especificamente com os 10 mandamentos. Esse assunto todo é muito complexo, né? É controverso, é muito mais vasto do que eu poderia trabalhar aqui em 26 minutos, 27 minutos, e também excede o meu conhecimento, né? Mas se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, existem alguns bons livros que trabalham essas temáticas, vocês também podem conversar. Estou tomando a liberdade de colocar à disposição o Jônio, o Pedro Paulo e outros aí para ajudar vocês, né, nessas questões, mas o mais importante que a gente tem que tirar disso aqui é que a gente está vivendo a nova aliança em Cristo. Ele é o nosso guia e o Espírito Santo que habita em nós também nos conduz para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, não simplesmente por legalismo, ou seja, vou obedecer toda a lei para tentar alcançar a aprovação de Deus e salvação, porque isso não é necessário. Salvação nos é dada pela graça, pelo sacrifício de Jesus, mas uma observância da lei por amor, por uma vontade de viver de forma correta, de viver de forma que agrada a Deus, esse Deus que a gente sabe que nos ama e que quer a nossa salvação e proporcionou essa salvação para a gente. Então, gente, obrigado por vocês terem dedicado todo esse tempo para ouvir, para ver e ouvir essa aula. E eu queria orar então para a gente terminar, igual eu fiz na outra aula que eu tinha gravado antes. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a passar por esse momento de quarentena, de isolamento social, de pandemia, firmes no Senhor, firmados nas suas promessas, firmados na sua palavra, confiantes de que o Senhor é um Deus soberano que tem cuidado de nós. Assim como o Senhor cuidou do povo de Israel no Egito de forma tão amorosa, tão cuidadosa, a gente sabe que o Senhor continua cuidando de nós hoje. Então, eu peço que o Senhor traga, através do Teu Espírito Santo, paz e tranquilidade aos nossos corações. E que o Senhor possa abençoar a vida e a família de cada um aqui. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima.